Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Nós vamos continuar hoje, iniciando a parte 9 do nosso mini curso de bioeletrogênese. E eu vou dar uma passada muito rápida do ponto onde nós terminamos na parte 8. Então nós vamos ver aqui que foi possível, através de uma redução, transformar esse circuito, que consiste num conjunto de duas baterias, bateria do sódio, a bateria do potássio, a resistência dos canais de sódio, a resistência dos canais de potássio. Este conjunto de elementos foi reduzido, simplificado, a um conjunto de apenas dois elementos. Então, esta bateria representa o trabalho conjunto das duas baterias de sódio e de potássio. Nós já vimos que o efeito dessas duas baterias foi fazer com que o potencial de membrana fosse 78,72 mV negativo. E o efeito conjunto destas resistências de sódio e de potássio agora foi tomado como uma soma em paralelo, uma vez que essas duas resistências elas se encontram uma ao lado da outra da membrana e elas constituem duas vias de saída ou de entrada de cargas. E então foram feitas algumas considerações. Esta aqui mostra, essa formulazinha mostra que a resistência da membrana, Rm, agora a resistência conjunta de todos os canais da membrana, ela é então o inverso da soma das condutâncias. Condutância ao potássio, condutância ao sódio, dá 21. 1 sobre 21, então é a resistência da membrana. O potencial EM dessa bateria nada mais é do que o potencial de repouso da célula. Então nós vamos agora voltar à nossa célula contendo este elemento já reduzido. E aqui está a nossa célula. E vamos ver o que acontece quando uma corrente elétrica é aplicada por meio de uma micropipeta que perfurou a membrana celular, penetrando no citoplasma. E para que a nossa discussão possa ter um maior alcance, um maior entendimento, nós vamos dar um exemplo numérico. Ou seja, nós vamos aplicar uma corrente equivalente a 200 unidades arbitrárias de corrente. Então vocês veem que essa fonte de corrente que está aqui, ela injeta ou força a passagem de uma corrente que segue este caminho. Esse caminho que vocês estão vendo aqui. Agora vejam bem. Ao passar por essa resistência, uma corrente qualquer polariza a resistência. Então, se essa corrente está passando desse ponto para esse ponto, a corrente polariza a resistência, fazendo com que o lado de entrada da corrente fique positivo e o lado de saída da corrente fique negativo. Então, pela simples passagem desta corrente através da resistência, a resistência agora passa a apresentar uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela vai se somar à diferença de potencial gerada pela bateria. Mas como vocês podem ver aqui, as polaridades são inversas, são opostas. A bateria tem o polo positivo para baixo e o polo negativo para baixo e o polo positivo para cima. A resistência tem o polo positivo para baixo e o polo negativo para cima. Portanto, qualquer voltagem que existir nessa bateria, qualquer voltagem imposta nessa resistência vai se opor à voltagem da bateria. Portanto, ela vai roubar voltagem desta bateria. Então, vamos ver o que acontece agora
num exemplo numérico, onde nós vamos passar então 200 unidades de corrente através desse sistema. Essa corrente está sendo produzida pela fonte de corrente. Então, aqui nós temos as nossas contas e nós podemos ver então que o valor que vai ser roubado, o valor de voltagem que vai ser roubado da bateria EM, devido à polarização dessa resistência, vai ser dado por aqui. Então, vamos ver. O valor final do potencial de membrana, por efeito da passagem de corrente, vai ser o valor inicial, que é o potencial de repouso, que é EM, menos 78,72 mV, menos o produto da corrente pela resistência. Então vocês vejam, isso aqui nada mais é do que a lei de Ohm. V ou ΔV é R vezes I, a famosa lei de Ohm. Então, multiplicando a corrente pela resistência, nós temos a queda de voltagem na resistência. Esta queda de voltagem vai ser, então, o produto da corrente pelo valor da resistência. Mas o valor da resistência é 1/21. Aqui nós temos repetido o valor inicial do potencial de membrana, o potencial de repouso. Então, este produto, 200 que multiplica 1/21, é 9,52 mV. Isto aqui corresponde à diferença de potencial nesta resistência que vai roubar a voltagem da bateria. Vai roubar a voltagem de todo esse conjunto aqui. Então, qual vai ser a voltagem final desse sistema? A voltagem final seria desse ponto até este ponto. A voltagem final vai ser a voltagem da bateria, que é negativa, mais 9,52. Isso dá 69,20 mV. Então nós vamos ter aqui dentro, ou nós vamos ter entre o lado de dentro e o lado de fora, uma diferença de potencial de 69,2 mV com o lado de dentro negativo. Portanto, esse lado vai ficar negativo. Só que, por efeito da passagem desta corrente, vocês podem ver que o lado intracelular agora é menos negativo do que a voltagem da bateria sem a passagem de corrente, que era 78,72 mV. Isso significa que ocorreu uma despolarização desse sistema, nesse caso, uma despolarização da membrana, e o valor final do potencial de membrana despolarizado é agora 69,2 mV negativo. Qual é o valor da despolarização? O valor da despolarização é 9,52 mV. Então aqui nós podemos entender como a passagem de uma corrente ou a injeção de uma corrente elétrica pode despolarizar uma membrana, e pode despolarizar tanto que pode até inverter o potencial de membrana. E agora, a novidade é que nós podemos não só dizer que a membrana foi despolarizada, mas nós podemos ainda calcular o valor dessa despolarização. E isso é muito importante em biofísica, essa possibilidade de se calcular numericamente valores de parâmetros elétricos. Então aqui nós temos um modelo elétrico reduzido que foi perturbado por uma corrente, e agora nós vamos passar o modelo hidráulico. Não vai dar tempo de descrever tudo nesse intervalo de 15 minutos, mas nós vamos pelo menos iniciar a descrição do modelo hidráulico. E aqui nós podemos ver então que nós temos aqueles dois reservatórios, o reservatório do sódio. Então vocês lembram que o reservatório do sódio, que corresponde ao potencial de equilíbrio do sódio, o que era esse reservatório? Correspondia a um
frasco, um reservatório contendo água, onde o nível de água tinha o valor de 68,17 mV, que era exatamente o potencial de equilíbrio do sódio. Aqui nós temos o reservatório de água, que corresponde ao potencial de equilíbrio do potássio. Esses dois reservatórios têm os seus níveis mantidos fixos através de um sistema de boias e bombas. Mas o fato é que quando esses dois reservatórios estavam unidos entre si, através de um reservatório intermediário, que eu vou chamar agora de reservatório de teste, esse reservatório intermediário nós tínhamos dado o nome de potencial de membrana. Então, quando esses dois reservatórios se unem, o efeito conjunto desses dois reservatórios é produzir um potencial de 78,72 mV, que é exatamente o potencial de repouso da membrana. Então, isso já foi explicado. Quem não entendeu pode voltar a parte 3 ou 4, se não me engano. Então nós podemos fazer o seguinte raciocínio. Se o efeito conjunto deste reservatório mais este reservatório acaba sendo um potencial de 78,72 mV, nós podemos substituir esses dois reservatórios, com água aqui em azul, por esse reservatório, uma vez que ele está representando o efeito conjunto desses dois. E na realidade, então, nós temos aqui que esse reservatório mais esse reservatório, sinal de mais, é igual a esse reservatório. Então, do ponto de vista de nível de água, esses dois reservatórios foram representados por esse. E do ponto de vista de condutância elétrica, como é feita a representação? Então vocês vejam que se eu quiser causar alguma perturbação jogando água nesse reservatório de teste, é fácil perceber que esta água tem duas vias de saída. A água pode vir para cá ou pode vir para cá. Isso não vamos nos preocupar agora se esse nível está maior que esse, isso não vem ao caso. Vamos imaginar simplesmente que não havia nenhum conteúdo de água aqui. Simplesmente se eu jogar água nesse reservatório, ela pode escapar por esse tubo ou pode escapar por esse tubo. Então eu tenho dois tubos disponíveis para a água sair desse reservatório. Vamos voltar para a célula. Eu tenho duas vias disponíveis para as cargas poderem sair do citoplasma. Quais são essas vias? São os canais de sódio e os canais de potássio. Do ponto de vista elétrico, quais são essas vias? São a condutância ao sódio e a condutância ao potássio. Como essas vias estão em paralelo, nós vamos somar as suas condutâncias. Então, o nosso reservatório equivalente, que representa tudo, a soma desses dois reservatórios, vai ser representado por um reservatório cujo nível é mantido fixo no valor EM, que é o potencial de repouso daquela membrana, e cuja condutância é a soma em paralelo das duas condutâncias, condutância ao sódio e condutância ao potássio. E então aqui fica fácil perceber que este reservatório, então, vamos dar uma diminuição na tela, fica fácil perceber que este conjunto desses dois reservatórios produziu esse reservatório em amarelo, e agora nós vamos colocar esse reservatório em amarelo aqui. E nós temos agora, então, esse reservatório que foi definido aqui como sendo igual à soma dos dois. Então, isto aqui é igual a isto aqui, esse reservatório é igual a esse reservatório, e agora nós podemos então ligar este reservatório no reservatório teste, que é o reservatório que vai definir o potencial intracelular. Nós vamos ter que terminar agora, porque nós estamos chegando no prazo de 15 minutos, mas na próxima aula nós vamos então terminar essa questão.